Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução de biologia. Chama seu vizinho, seu ex-namorado, porque aqui é emprego. Vamos a isso. Que vai te dar direto ao emprego. Então preste atenção, porque esse exame pode repetir na 12ª classe, ou seja, algumas questões podem te ajudar a resolver o exame da 12ª e esmagar o Instituto de Ciência de Saúde próximo ano, ou os exames da UEM, CISA, e chama seu vizinho, seu namorado, todos para estarem aqui para poderem ganhar esse emprego. Nas aulas de biologia e mais propriamente de citologia, estudou a célula, unidade morfofuncional dos seres vivos. Existem dois tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. A diferença entre elas é... Olha aí, senhor, nós temos dois tipos de células, certo? As células procarióticas são as células mais primitivas que existem. Que essas células, elas não possuem um núcleo definido e a única organela celular que apresentam é o ribossomo. E essa célula não apresenta organelas membranosas, certo? E tem como representantes principais as bactérias e cianobactérias ou algas azuis. E as células eucarióticas são as células mais completas. Tudo aquilo que nós não temos nos procarióticos, aqui nós temos. E esses eucarióticos são divididos em animais e vegetais, certo? Vamos à resolução. Alternativa A. As células procarióticas possuem núcleo e as eucarióticas não. Não corresponde à verdade. B. As procarióticas não possuem núcleo, mas possuem organelas membranosas e as eucarióticas possuem. Também não corresponde à verdade. Alternativa C. As células procarióticas não possuem núcleo e as eucarióticas possuem. Essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos lá ver a D. As procarióticas constituem o homem e as eucarióticas são as bactérias. Também está errado. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. Ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. F1 obteve-se 100% de plantas com flores roxas. Levando em consideração que o experimento obedece à primeira lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e brancas apresentem-se em uma proporção de... Certo. Nós estamos a perceber que o exercício nos diz o seguinte. Na geração filial 1, F1, ao realizar-se o cruzamento, obtém-se 100% de plantas com flores roxas. Então, se se obtém 100% de plantas com flores roxas, significa que o termo flor roxa representa a característica dominante. E a característica dominante, geneticamente falando, representamos por uma letra maiúscula, arbitrária, uma letra maiúscula qualquer. Nesse caso, escolhemos o A. Então, o azão, nesse caso, representa-nos as plantas com flores roxas. Nós temos duas possibilidades para uma característica dominante, que é em homozigose, isto é, duas letras do mesmo tamanho, como representado aqui, azão, azão, assim como em heterozigose, duas letras idênticas de tamanhos diferentes, azão, azinho, certo? Então, se as plantas com flores brancas na geração F1, geração filial 1, não se expressaram, é porque a característica é dominante. Se é dominante, usamos letrinhas minúsculas. Nesse caso, escolhemos o azinho, azinho, certo? Então, para se obter tudo isso, o que aconteceu na verdade? Fez-se um cruzamento. Esse cruzamento fez-se via o quadro de Punnett. O que se fez? Cruzou-se as plantas com flores roxas e as plantas com flores brancas. Como é que nós vamos saber qual é o genótipo das plantas com flores roxas? Porque temos duas possibilidades. Vamos imaginar o seguinte. Se só se apresentou essa característica, é porque
essa característica ela é dominante em homozigose. Então, qual seria o genótipo representativo? Seria azão, certo? Das flores brancas, já sabemos, azinho. Então, representamos aqui o nosso cruzamento da geração filial 1. Nesse caso, nós não usamos o quadro de Punnett, usamos uma estratégia, porque nós no exame de admissão temos que ser estrategas, certo? Então, temos o azão a cruzar-se com azinho. Como é que é feito esse cruzamento? O primeiro A vai cruzar-se com as duas letras que estão do outro lado. O primeiro A vai cruzar-se com o azinho, o primeiro azinho, depois vai cruzar-se com o segundo azinho. O mesmo vai acontecer com a segunda letra. Então, quem é o azão nesse caso? Vai cruzar-se com o primeiro azinho, depois com o segundo azinho. Então, o que nós temos como resultado final? É o que está representado aqui. Azão-azinho. Então, temos 100% de plantas com flores roxas. Então, o que o exercício está a perguntar? Na geração filial 2, o que nós queremos? Como é que nós obtemos a geração filial 2? É através... Temos 100% de plantas com flores roxas. O que o exercício nos pediu? Vamos lá pensar. Pediu-nos a geração filial 2. Como é que nós vamos achar a geração filial 2? A geração filial 2 obtém-se através do cruzamento dos genótipos que nós encontramos na geração filial 1. Qual é esse genótipo? Azão-azinho. Simplesmente o que vamos fazer? Vamos levar azão-azinho, cruzar com o azão-azinho. Vamos lá ser espertos, senhores. Sempre que tivermos um cruzamento do gênero, nós teremos 75% da manifestação da característica dominante e 25% da característica recessiva. Como é que estamos a ver? Azão-azão, dominante. Azão-azinho, dominante. Azão-azinho, dominante. Azinho. Já matamos a questão, mas a questão nos pede em proporção. Como é que nós vamos adquirir essa proporção? Vamos ser espertos, vamos abrir os ouvidos, vamos ouvir e vamos entender. O que nós temos, geneticamente falando, o quadro de Punnett, é 100% de uma determinada característica, não é isso? Esse 100% vamos repartir em 4 partes, que essas 4 partes correspondem à repartição de 25% por parte. Temos 25%, corresponde à primeira parte, 50%, segunda, 75%, terceira e 100% seria a quarta. Então, sempre que quisermos representar a proporção, vamos colocar um traço de fração, embaixo vamos colocar o 4. 4 do quê? De 4 partes que nós dividimos, certo? Então, os nossos 25% iam representar o quê? Uma das 4 partes. Então, vamos representar sobre 1 sobre 4. Ok? E os 50% correspondem a quantas partes? 2 partes. Então, seria 2 por 4. E 75% seria 3 por 4. E os 100%, 4 por 4. Então, em termos de proporção, temos quantos porcentos? Da característica dominante, 75%, vamos representar 3 por 4. E temos quanto da característica recessiva? Temos 1 por 4. É muito simples. A genética permite isso, simplificamos isto e isto. Ficamos com 3 por 2. Então, a alternativa correta, não tenha medo de ser feliz, é a alternativa D. Vamos lá continuar a viajar juntos. Vamos lá ver. Questão número 3. A mitose e a meiose são 2 processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose, marque a afirmação incorreta. Repito, marque a afirmação incorreta. Meus senhores, nós temos 2 tipos principais de divisão celular, a mitose e a meiose, certo? A mitose, ela tem 4 fases principais, que essas mesmas fases repetem-se na meiose. Só que a grande diferença é que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2, certo? Então, aquelas fases da mitose, na meiose vamos acrescentar 1. Então, na mitose, quais são as fases que nós temos? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo?
Então, na meiose, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas fases. Se for meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E se for meiose 2, meus senhores, nós vamos acrescentar unicamente o número 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E a mitose tem como objetivo final formar duas células idênticas à célula que as formou. Então, tem como finalidade formar duas células filhas que são geneticamente idênticas às células mãe. As células mãe, certo? E a meiose forma 4 células filhas com metade do número de cromossomos em relação à célula mãe, certo? E a mitose tem como importância a regeneração dos tecidos para os organismos unicelulares, a reprodução, e também tem como importância regular o crescimento. Por exemplo, o crescimento ósseo dá-se por mitose. Na meiose, a principal importância é essa, senhores. Aquela que nos faz nós procriarmos, que é a formação de gâmetas. Mas destaque uma coisa, na meiose existe uma fase, a fase mais importante, que é a prófase 1, onde ocorre o crossing over. Vamos às questões. As alternativas, nesse caso. Então, alternativa A. Na meiose são formadas 4 células filhas. Show, está correto. Alternativa B. A meiose ocorre em células somáticas de animais. Não. A meiose ocorre nas células germinativas, que são aquelas células que atuam na formação dos gâmetas. As células somáticas são aquelas que correspondem ao resto das células do organismo, a não ser as células reprodutivas. Então, nas células somáticas ocorre a mitose. Alternativa C. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do número de cromossomas que a célula mãe. Então, show, também está correto. Alternativa D. Na prófase 1 da meiose, pode ser observado o crossing over. Também está correto. Observamos que temos várias questões corretas. O que a questão ela está a pedir? A afirmação incorreta, que é a nossa alternativa B. Vamos continuar a viajar. Ao final dos processos de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese. Nela ocorre, meus senhores, a citocinese nós encontramos na telófase. Estou a falar na voz de sussurrar porque é uma fofoca. Cito significa citoplasma, cinese, divisão. Não contem a ninguém, certo? Então, vamos lá ver. Alternativa A. A duplicação do material genético. Não, na citocinese não há duplicação do material genético. Alternativa B. A reorganização do envoltório ou membrana nuclear também não está correto. Não faz parte da nossa fofoca. Alternativa C. O descondensamento dos cromossomas também não faz parte da nossa fofoca. Qual é a alternativa que faz parte da nossa fofoca? É a alternativa D. A divisão do citoplasma. Certo? Questão número 5. Analise as alternativas abaixo e marque a que indica corretamente uma etapa da mitose que se caracteriza pela organização dos cromossomas na região mediana da célula. Certo? Vamos lá ser espertos. Região mediana. Temos ME como a nossa bússola. Vamos procurar onde nós temos o ME. Onde é que nós temos? Alternativa A. Temos o ME? Não. B. Temos o ME? Sim, temos aqui o ME. Então, essa é a nossa alternativa correta. Por que C e D não está correto? Não temos o ME, certo? Então, os cromossomos ficam na região mediana da célula, na metáfase, certo? Okay. No processo de metáfase, é onde os cromossomos eles se organizam na região equatorial da célula. Vamos imaginar a placa equatorial como o nosso globo terrestre, certo? Que o nosso globo terrestre tem uma região mediana, que é o meio. Então, a placa equatorial seria a região do meio onde ficam os cromossomos. Questão número 6. Questão número 6. Todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo de ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação. Olha, senhores, essa questão ela só está a nos perguntar se nós conhecemos o processo de ovogênese ou ovulogênese, certo? Vamos perceber de uma forma muito rápida que nós vamos dividir esse processo em processos de divisão celular propriamente ditos e período de interfase. O que é isso?
Divisão celular, nós temos mitose e meiose, certo? No período de interface, onde há crescimento celular, certo? O primeiro estágio que nós temos é o estágio em que ocorre a mitose. Qual é a célula que sofre a mitose? É a ovogônia, que ela vai dividir-se em duas células, certo? Cada uma dessas células que sofre a mitose vai chegar a uma fase de crescimento, que só cresce, simplesmente cresce. Não ocorre nenhuma divisão celular. Essa célula que cresceu passa a chamar-se ovócito primário, certo? E depois vamos para o segundo estágio de blocos de divisão celular, que temos o primeiro bloco de meiose e segundo bloco de meiose. Temos meiose 1 e meiose 2. Por mais incrível que seja, as mulheres, elas antes de sofrer um processo de fecundação, o processo de divisão celular, ele para por aqui. Então, como para por aqui o processo de divisão celular, ele, especificamente, nessa fase onde há ovócito secundário, é esse ovócito secundário que sofre o processo de ovulação, certo? Ovulação, ele vai ocorrer onde? Nós temos todo esse processo que ocorre no ovário e do ovário ao lançamento do ovócito para a tubo-uterina. Então, ovulação é isso, que ocorre ao nível do 14º dia. O processo em que são formados os espermatozoides é conhecido por espermatogênese e pode ser dividido em 4 fases principais: germinativa ou de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e fase de diferenciação. A diferenciação nós só observamos na espermatogênese, na ovogênese não temos diferenciação. A respeito da fase de crescimento, marque a alternativa correta. Então, vamos lá confrontar as alternativas que temos. Alternativa A. Na fase de crescimento ocorre a multiplicação das células por mitose. Essa alternativa está errada. A multiplicação das células por mitose ocorre na fase germinativa ou de multiplicação. Alternativa B. Na fase de crescimento ocorre o crescimento da célula em volume. Certo, só há crescimento da célula em volume. Não há nenhum processo de divisão celular. Então esta fase corresponde à fase de interface. Alternativa C. Na fase do crescimento ocorrem divisões meióticas. Não, as divisões meióticas encontram-se na fase de maturação. Alternativa D. Na fase de crescimento ocorre a transformação da espermátide em espermatozoides. Também está errado. Isto ocorre nessa fase de diferenciação. Certo? Vamos para a questão a seguir. Questão número 8. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria de evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. Vamos lá confrontar as alternativas. Alternativa A. Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essa característica para os seus descendentes. Essa alternativa está errada. Por que motivo? Charles Darwin não abordou a transmissão de característica para os seus descendentes. O cientista que abordou isso foi o Lamarck, certo? Alternativa B. Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais fracos. Também está errado. Não corresponde aos experimentos de Darwin. Alternativa C. Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos são extintos. Essa é a nossa alternativa correta, que vem dar sustento ao nosso ditado: la espécie que não resiste à nature morre. Então os mais fracos são extintos porque não resistem à natureza, isto é, ao meio. Vamos ver a alternativa a seguir, que diz o seguinte: os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão da característica vantajosa para os seus descendentes. Também não. Essa alternativa vem nos falar da experiência do Lamarck. Certo? Vamos para a questão a seguir. Questão número 9. O modelo da molécula do DNA proposto por Watson e Crick consiste numa cadeia dupla de nucleótidos formando uma escada. Essa cadeia dupla está enrolada em hélice. Quais são os componentes que formam os degraus da escada? Certo? O que essa questão está a perguntar? É o seguinte: o que nós temos na cadeia dupla do DNA? Cadeia dupla são duas fitas, uma fita mais outra fita. O que nós temos na constituição dessas duas fitas? Senhores, o que nós temos na constituição dessas duas fitas são as bases azotadas ou bases nitrogenadas pareadas entre si, onde nós temos adenina a parear com timina e guanina a parear com citosina. Então, o resto das alternativas estão automaticamente erradas. Nós não temos o grupo fosfato na dupla cadeia. Claro, faz parte da constituição do nucleótido, assim como as bases azotadas, mas não faz parte daquela formação da dupla hélice. O açúcar ribosa está errado, ribosa faz parte do RNA.
O açúcar desoxirribose, claro, faz parte do DNA, mas não faz parte da constituição da nossa dupla hélice. Vamos para a questão a seguir. Questão número 10. A sequência das fases da mitose é, já referenciamos lá acima. Aqui nós só temos que fazer uma breve revisão, certo? Quais são as fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos responder essa questão de olhos fechados. Eu fechei aqui os meus olhos, acredito que a alternativa correta seja a alternativa A. Acertei? Sim, acertei. Alternativa A. Uma dica muito importante que pode levar até o exame é que nós podemos resolver essa questão usando uma mnemônica muito simples. Ou seja, assim, prometo Ana telefonar, ok? Seria assim, prometo, ok? Ana, é assim, prometo Ana telefonar, ok? Prometo Ana telefonar. Já temos uma mnemônica. Aqui é infalível. Por mais que tragam essa questão de uma outra maneira, nós podemos conseguir manobrar. E vamos à questão seguinte. Questão número 11. O processo de síntese de uma molécula de RNA chama-se, meus senhores, o processo de síntese de uma molécula de RNA chama-se transcrição. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Ok? Então, a alternativa B diz o seguinte, tradução. Tradução é o processo de síntese proteica. A alternativa C fala de replicação. Replicação é o processo de síntese de DNA. E duplicação é como se fosse o sinônimo de replicação. Então, duplicação é o processo de síntese da molécula de DNA. Certo? Vamos para a questão a seguir. Qual é a doença provocada por falta de vitamina D? Olha, meus senhores, a falta de vitamina D causa o raquitismo. Só que, na verdade, esse processo não é tão espontâneo assim. Para haver falta de vitamina D, geralmente deve haver também falta do íon cálcio, porque o íon cálcio promove a reabsorção da vitamina D ao nível do tubo digestivo. Então, vamos ver as outras alternativas que estão cá disponíveis. Temos a alternativa A, que escorbuto corresponde à falta de vitamina C. Xeroftalmia, que corresponde à falta de vitamina A. A falta de vitamina A. Certo. Vamos para a questão a seguir. Os vasos sanguíneos que transportam o sangue de todas as partes do corpo para o coração são chamados de... Vamos ser espertos. Quais são os tipos de vasos sanguíneos que nós temos? Temos artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Artéria tira do coração para o resto do corpo. Capilares faz o intercâmbio direto com as células. As veias leva de volta para o coração. Então, o que a questão está a perguntar? Os vasos que transportam o sangue de todas as partes do corpo para o coração. Então, seriam as veias. E uma dica muito importante que pode levar para os próximos exames é que nós aqui temos o coração, ok? Todo aquele tubo, entre aspas, que vem ao coração chama-se veia. Vem ao coração. Ou seja, sai do corpo para o coração. Vem de veia. Então, é veia. E todo corpo e todo vaso que sai do coração chama-se artéria. Então, temos artéria, leva o sangue que chega ao coração, enquanto que a artéria leva o sangue que sai do coração para as diferentes partes do corpo. Certo. Vamos para a questão número 14, ok? 14, dia dos namorados. Tomara que todos os indivíduos que namoram acertem essa questão. São doenças respiratórias, excepto doenças respiratórias, estamos a falar de doenças do sistema respiratório. Nós temos o trato respiratório superior e inferior. Gripe faz parte das doenças do trato respiratório superior. Pneumonia faz parte das doenças do trato respiratório inferior. Covid faz parte das doenças do trato respiratório inferior. E sífilis é uma ITS. ITS significa infecção de transmissão sexual. Então, a exceção seria a alternativa E. Vamos para a questão a seguir, que pergunta o seguinte. Na verdade, né, é uma questão, é um texto, que diz o seguinte. Leia o texto a seguir para responder a esta questão. Ok. Atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhes permitem um planejamento familiar com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento, com altos níveis de pobreza, existem dificuldades no controle da gravidez, pois faltam programas de orientação sexual, educacional e condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são combinação de hormônios que impedem a maturação dos folículos e a ovulação. Outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação do ovócito. Qual é o ovócito que sofre fecundação? Ovócito secundário. E ainda há os que também servem como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. E atenção, atualmente as DTS já não chamam-se de DTS, mas sim ITS, porque nem todas as infecções de transmissão sexual chegam a ser doenças propriamente ditas. Vamos lá ver. Os métodos contraceptivos tratados no texto são, respectivamente, quais são? Esses que eles querem saber. Combinação de hormônios cirúrgicos
e que faz a prevenção contra as DTS, ou seja, as ITS, o termo atual. A combinação de hormônios seria, de acordo com as alternativas, as pílulas anticoncepcionais, que é a combinação de hormônio, estrogênio e progesterona. Mas também existem pílulas de progesterona somente, que não tem estrogênio. Ok. O método cirúrgico seria a laqueadura, ok? Laqueadura, o corte, entre aspas, laqueadura. E que faz a prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis é o preservativo. Então, esses são métodos anticoncepcionais. Mas atenção, senhores, não deixem de usar o preservativo, independentemente do método anticoncepcional que esteja a usar. Prevenir gravidez não é o suficiente. Previna também as doenças, ou seja, as infecções de transmissão sexual. Vamos para a questão a seguir. Diz assim: o sangue é constituído por uma parte líquida e uma parte sólida. Como se chama a parte líquida do sangue? A parte líquida chama-se plasma, a parte sólida chama-se de elementos figurados do sangue, é onde fazem parte as células sanguíneas, que são nomeadamente as hemácias ou eritrócitos ou glóbulos brancos, as plaquetas ou trombócitos, os glóbulos brancos ou simplesmente os leucócitos. Então já temos a nossa alternativa correta, que é a B. Número 17. As plaquetas ou trombócitos têm a função de realizar a coagulação sanguínea. A nossa alternativa correta é a B. A A, transportar os gases respiratórios, como oxigênio e dióxido de carbono. Isso é função das hemácias. Alternativa C, a defesa do organismo. Essa é a função dos leucócitos. E a alternativa D, senhores, até dá vontade de apagar. Ok? Vamos lá ver a questão a seguir. Número 18. A molécula de ARN, ácido ribonucleico, fabricada no núcleo, migra para o citoplasma, onde irá determinar a sequência de da proteína a ser produzida. Cada trio ou dupla de bases dessa molécula é chamado ou chamada, sendo assim responsável pela escolha de um tipo de aminoácido. Complete o texto de modo a serem afirmações verdadeiras. Vamos lá ser espertos. Qual é o sítio pelo qual nós podemos iniciar que torna mais fácil a resolução dessa questão? É o segundo sítio, que deram-nos duas opções, em que uma é trio ou outra é dupla, ok? Podemos começar por aqui a realizar a nossa resolução, mas para fazer sentido, vamos recorrer ao que vem um bocadinho mais atrás. Eles querem saber qualquer coisa que faz a formação de proteína. Nós sabemos que para formarmos a proteína precisamos do mRNA, ou chamado de RNA mensageiro, que é o nosso primeiro intermediário. Como é que está organizado esse RNA mensageiro? Sob a forma de códon. Códon ou simplesmente codão, na nossa língua portuguesa. Então, codão, o que é? É conjunto de 3 bases azotadas ou nitrogenadas. Então, quando temos 3 assassinos, estamos perante um trio. Então, aqui colocaríamos trio. Vamos procurar nas opções. Onde é que nós temos trio? Temos na alternativa A e C. Automaticamente B e D ficam erradas. Vamos lá preencher o resto. Mas vamos reler a partir desse ponto. Onde irá determinar a sequência da proteína? Seria D o quê? A diz aminoácido e C diz nucleótido. Será que seria nucleótido da proteína? Será? Não, a proteína ela é composta de aminoácidos. Automaticamente a nossa alternativa correta acaba sendo a alternativa A. Então, vamos continuar. Aminoácidos da proteína a serem produzida. Cada trio de bases dessa molécula é chamada de codão. Muito simples. Número 19. A hemofilia é um caráter recessivo determinado pelo gene H, localizado no cromossomo X. Então, nós temos o cromossomo X, vamos representar 2 X. Aquele X que tem H minúsculo é o X que contém o gene que codifica a hemofilia. Então, o indivíduo que tem H minúsculo, ou esse indivíduo é portador, ou esse indivíduo é afetado pelo gene da hemofilia. Quando temos o H maiúsculo, estamos perante o indivíduo normal quanto à hemofilia. Se um casal é composto de o quê? Homem e mulher. Então, homem, XY. Mulher, XX. Se um casal normal tiver um filho hemofílico, então, se é normal, o homem, H maiúsculo, certo? Homem normal. Se colocássemos H minúsculo, seria afetado. Tiver um filho hemofílico, qual será o genótipo dos pais? Então, se o filho é hemofílico, vamos dizer que o pai é normal. O pai não tem nenhum gene. Então, quem pode ter esse gene que vai codificar essa característica? Seria a mãe. É a única alternativa que nos resta. Então, a mãe teria um H minúsculo. Mas a questão diz que a mãe é normal. Ela, para ser normal, precisa de ter um H maiúsculo ao nível de um dos X. Então, a mãe ela é normal, mas é portadora. Ela tem um gene que codifica, mas ela não está doente. Então, qual é a nossa alternativa correta? Vamos lá ver. Alternativa A, pai, X, Hzão, Y. Mãe, X, Hzão, X, Hzinho. Seria logo a alternativa A. Vamos lá analisar as outras alternativas. A B, XY, o pai. Mãe, X, Hzão, X, Hzinho.
nós estamos a ver que essa alternativa iria criar ruído, mas nós estamos a estudar a hemofilia, nós estamos a estudar uma característica que não existe. Essa alternativa diz que o pai simplesmente existe, mas não estamos a dar nenhuma característica. Então, a ausência do H maiúsculo ou H minúsculo descarta logo essa alternativa, certo? A C, o pai, X Hzão, Y. A mãe, X Hzinho, Hzinho. Nesse caso, a mãe não seria normal, ela também seria hemofílica. Alternativa D, o pai, X Hzinho. Se o pai é X Hzinho, automaticamente ele torna-se afetado, não torna-se um indivíduo normal. Então, essa acaba sendo a alternativa errada também. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a nossa questão a seguir, que diz o seguinte: faça a correspondência das relações entre os seres vivos, coluna A, seres vivos, coluna A, com a respectiva classificação ecológica, coluna B. Vamos lá ver. Coluna A, temos número 1, 2, 3, 4, 5. B, temos as letras A, B, C, D e E. Vamos lá ver. A, 1, diz o seguinte: o piolho do corpo humano suga o sangue do homem. Aquele que suga chama-se de parasita. Então, o 1 seria uma relação de parasitismo. 1 seria B. Vamos correr para as opções, senhores, onde nós temos um B. Alternativa A, temos um B, então vamos colocar um ponto. B, 1A, automaticamente está errado. C, 1E, automaticamente está errado. Ficamos com a alternativa A e a alternativa D. Vamos lá ver. A segunda relação. 2. O leão caça uma girafa e devora-a. Já sabemos que o leão ele é predador, então 2 seria A. Então vamos procurar onde nós temos 2A, entre A e D. Vamos ver que o A temos 2A, mas o D temos 2D. Então essa está errada. Vamos lá confirmar o resto. Vamos lá ver. 3. Os chacais aproveitam os restos que o leão deixa. Então 3 seria o quê? Seria facilitação. Eles são facilitados pelo leão. O leão come e deixa e os restos eles ficam a se alimentar deles. 4. Vamos lá ver. Um fungo e uma alga cooperam formando um líquido. Essa relação ecológica chama-se mutualismo. Então 4C. Finalmente ficamos com 5, que diz o seguinte: o leão caça uma zebra e um grupo de hienas afugenta o leão para comê-la. Seria nada mais, nada menos do que competição. Por hoje é tudo. Compartilhem, comentem, deixem o seu comentário, o que achou do vídeo, e espera da segunda parte. Faça aí, compartilha para seu vizinho, para seu namorado, para que esse esforço possa beneficiar mais pessoas. Fomos! Aqui é Esmeralda, estudante da Universidade de Lúrio, curso de licenciatura em Informações, estudante da Folha do Conhecimento. Gostaria de convidar a todos interessados em fazer licenciatura na Unirovuma, na UP, Unilúrio, Unizambeze e UEM a se juntar ao Centro de Folha de Conhecimento. Garanta a sua admissão. Folha de Conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.